Você já se sentiu vazio? Tipo, você passa o dia todo ocupado, passa o dia todo fazendo coisas, mas no fim da noite, quando você deita no travesseiro, você sente que tá faltando algo no teu coração. Tem tudo pra tá bem, mas mesmo assim parece que tem uma coisa dentro de você que parece que tá desligada. Você até tenta se distrair, fazer coisas na sua vida, dar um sorriso, ocupar a sua vida correndo atrás de seus sonhos, mas lá no fundo tem um buraco que você sabe que tudo que você faz não consegue preencher ainda assim esse buraco. E se você já se sentiu assim ou tá se sentindo nesse momento, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu quero conversar com você sobre isso, sobre esse vazio da alma e porque ninguém realmente fala pra você o que é isso e como curar esse vazio que você sente dentro do seu coração. A sociedade que a gente vive, ela nos ensina a uma busca pelo sucesso, a você ter um corpo ideal, ter sucesso no seu trabalho, ter um perfil instagramável, por assim dizer, para você ter seguidores, ter reconhecimento. Só que a sociedade te ensina a ser bem-sucedido, mas ela não te ensina a como parar. E o resultado disso é uma geração mais produtiva do que as anteriores, só que uma geração muito mais ansiosa. Bonita por fora, mas completamente ferida por dentro. A gente praticamente vive querendo lotar a agenda de alguma coisa pra gente fazer, lotar o nosso dia, mas dentro da nossa alma a gente tá vazio e perdendo tempo com coisas superficiais. E o mais perigoso de tudo isso é que a gente já normalizou completamente esse vazio, tipo, poxa, é normal da vida adulta a gente sentir isso, ou é coisa do dia a dia e é isso, acabou. Só que, na verdade, você sentir esse vazio, você sentir essa fraqueza dentro, é algo muito mais além. Mas tudo isso é um sinal de alerta, porque realmente o vazio, ele não é uma fraqueza, ele é um pedido de socorro no seu corpo, do seu interior. E é um sinal que você está tentando encontrar sentido, só que nas coisas e nos lugares errados. Eu realmente acredito que a gente tem que buscar se desenvolver, estudar, treinar, mudar hábitos que a gente vê que tá sendo ruim pra gente. Isso é o mais do que certo. Só que tem um perigo em buscar se desenvolver dessa forma, porque a gente às vezes usa esse desenvolvimento pessoal como uma máscara. Você pode assistir todos os vídeos, fazer todos os passos a passos que você vê, todos os tutoriais, seguir todas as rotinas, mas mesmo assim se sentir completamente incompleto. Por quê? O motivo disso não é só comportamento, é o sentido e o propósito que te leva a isso. Você pode cuidar do seu corpo, pode se desenvolver o quanto quiser, mas se você não cuidar do seu espírito, você vai continuar igual, quebrado, totalmente quebrado por dentro. Você buscar se desenvolver pessoalmente, mas não buscar o desenvolvimento espiritual nesse meio, junta e vira como se você estivesse pintando uma parede rachada. Tá bonito, não tem rachadura nenhuma, mas você sabe que a parede está desmoronando e está caindo. Vivemos em um tempo em que tudo é raso. Relacionamento raso, conversa rasa, fés rasas. E tudo é raso porque ninguém tem coragem de verdade para poder mergulhar. E essa coragem é para você encarar o vazio e dizer: eu preciso de ajuda. E aí, o que a gente faz? A gente foge. Foge para rede social, passar horas no TikTok, no Reels, no Instagram. Foge para excesso de trabalho, ficar ali longe da família. Foge para comida, foge para bebida, foge para vícios no geral. E preenche tudo ao seu redor para não lidar com o vazio que está dentro de você. E é nesse ponto que a gente se engana, porque se você tem uma vida cheia de distrações, não é a mesma coisa que você ter uma vida com propósito. Você pode até ter um dia cheio de compromisso e uma alma vazia. Você pode, sei lá, ter vários seguidores e mesmo assim não se sentir valorizado e amado de verdade. E esse vazio da alma é como se você tivesse com uma sede espiritual. E você está tentando tapar essa sede, matar essa sede, bebendo refrigerante. Porque quando você bebe refrigerante até disfarça a tua sede, você até fica sem sede. Mas realmente ela não mata a sua sede de verdade, igual a água.
Você pode até conquistar o mundo inteiro, mas se você não tiver paz consigo mesmo e paz com Deus, nada vai adiantar, porque o buraco que tem dentro de você, ele tem o tamanho exato de Deus. Enquanto você tentar tapar esse buraco com coisas, com status, com sucesso, com aplausos, com curtidas, com vícios, com coisas da terra, você ainda vai continuar se sentindo totalmente incompleto. Enquanto você tentar tapar esse buraco com coisas, com status, com estética, com dinheiro, com bebida, com vícios em si, você vai continuar se sentindo desconectado. E o mundo tá cheio desses substitutos. Ele te oferece performance ao invés de uma identidade realmente sua. Ele te oferece aplausos e curtidas ao invés de um amor de verdade. Mas nada disso é eterno. E a Bíblia é clara sobre isso. Salomão, que foi o cara mais sábio, mais rico e poderoso que já pisou nessa terra, ele escreveu em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14: Eu vi tudo que se faz debaixo do sol, e tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E Salomão, ele teve tudo, teve status, teve dinheiro, teve prazer, teve muito poder. Mas no fim, ele se sentiu completamente vazio, porque ele já tinha totalmente se desconectado do seu Criador. E a verdadeira plenitude não está realmente em conquistar o mundo, mas sim em só reconectar com o seu Criador. E você não precisa mais tentar correr atrás desse vento. Você não precisa tentar mais agradar todo mundo, seguir a moda ou viver em função dos outros. Você só precisa se reconectar. E ninguém se reconecta de verdade, senão quando reconecta com quem te criou de verdade. Quando você entende que você tem um propósito maior, que você não é um acidente, que Deus te fez por algum motivo, você tem que encontrar esse motivo e você não é só mais um número na multidão. Então o vazio, ele some e ele dá lugar à direção. Você não vai acordar numa segunda-feira pensando só em sobreviver mais uma semana e é isso, acordar e fazer o que tem que fazer e sobreviver. Mas você acorda com um chamado e com uma direção certa para você seguir. Aí você entende que a sua dor, ela pode virar uma cura, que a sua história, ela pode virar um testemunho e tudo que você passou pode virar uma mensagem para as próximas pessoas que podem passar esse problema e passem diante de você. Deus, ele não desperdiça sofrimento nenhum. Ele cura, ele traz algo maior para você. Mas você tem que parar de procurar Deus nos lugares errados, nos lugares onde você não vai realmente encontrar Ele. E assim, Jesus mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas não só como você fosse buscar a Deus, já pensando nas outras coisas da terra que você quer alcançar, mas assim como se você estivesse atravessando um túnel. No fim daquele túnel você vê Deus, está no caminho dele. E quando você chega lá, você vê que você já teve tudo durante esse período. Você teve um alimento, você teve uma família, você teve amor. Você já conquistou tudo o que podia conquistar de bom na terra. Não só coisas materiais. Sim, podem vir juntas, mas você entende que quando você busca a Deus e você o alcança, as outras coisas já foram acrescentadas antes. E não precisa necessariamente ser essas coisas, coisas materiais, mas as coisas que realmente faltam para preencher esse vazio, que é Ele, que é o amor dele. E se você já chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Deus já tá te chamando. Você não tá sozinho. Esse buraco não vai ser preenchido com aplausos, status, nem nada, nem por nenhuma busca que você possa fazer aqui na Terra. Ele vai ser preenchido quando você parar de correr atrás do vento e olhar para cima e falar: Deus, eu preciso de ti. Você pode começar orando de uma forma, só conversando com ele, sem firula, sem falar palavras difíceis, mas só agradecendo e falando como se fosse seu amigo. Você pode viver essa vida com propósito. Se você começar hoje, é isso.